E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do B2 Saúde e mais uma vez, agradecer a BitLab Studios, ao Léo e assim por diante, por ceder esse espaço para a gente aqui para poder trazer para vocês o melhor que tem aí na saúde. E hoje a gente tem aqui mais um convidado. Só que esse convidado vai dar o que falar, gente. Vai dar o que falar porque o que não falta é conteúdo e muito conteúdo voltado para classe A, B, C, D e assim vai embora, entendeu? Esse convidado também tem uma história de vida. Só de eu começar a falar dela, eu já estou todo arrepiado aqui pelo pouco que eu já conheci ela antes da gente iniciar o programa, tá? Ela tem uma história de vida maravilhosa, linda, tá? E a gente vai falar sobre isso também durante o podcast. Mas antes de tudo, a B2 Saúde, ela convida você aí, que é empresário, que queira patrocinar o nosso programa também, entendeu? Desde uma alimentação saudável a um laboratório aí de análises clínicas e assim por diante, que queira nos patrocinar, fica à vontade. O endereço vai sair embaixo, a gente entra em contato com vocês e assim por diante, porque o canal B2 Saúde é um canal que traz aí N profissionais da saúde que trabalham com laboratórios e assim por diante, tá bom? Então já sem delongas, vamos iniciar o nosso podcast aqui. Ela vai se apresentar para vocês, tá? O nome dela é a doutora Edi, tá? A doutora Edi, ela tem o consultório dela. Ela vai contar um pouco da vida profissional dela para vocês. Doutora Edi, seja bem-vinda, tá? Fica à vontade, fala um pouquinho pro pessoal que está te assistindo, tá? É sobre a senhora, a formação da senhora, o que a senhora faz e assim por diante. Fica à vontade. A minha primeira formação é esteticista e como esteticista, ao longo dos anos, eu fui notando que nem todos os pacientes tinham o resultado que eu esperava. E aí eu comecei a me atentar para o quanto esse organismo estava inflamado e o que ele teria condições de me responder estando inflamado. Então eu fui analisando inflamações, deficiências de vitamina e isso me levou a estudar uma área da saúde, fiz biomedicina. Hoje estou na minha terceira pós-graduação de medicina integrativa. Então foi fazendo com que eu tivesse um olhar mais amplo para cuidar do organismo antes de apenas usar a estética como primeiro recurso. Certo. E aí a senhora fez a segunda faculdade? Não. Fez esteticista. Depois biomedicina. E da biomedicina, a terceira pós-graduação de medicina integrativa. E vocês já perceberam que o canal B2 Saúde, o foco dele agora está sendo se preocupar com você. Cabeça, corpo, mente e espírito, entendeu? Então o canal B2 Saúde, ele não te olha por partes, tá? E sempre vai trazer profissionais aí que te olham por inteiro. Doutora, então quer dizer que a senhora é biomédica também, esteticista e está na pós-graduação da medicina integrativa. A medicina, o que te levou para a medicina integrativa? O que foi que te levou? Porque normalmente eu conheço alguns colegas meus que vai fazer biomedicina, que vai para a área da imagem, tomografia, ressonância, outros vão para análise clínica, tudo. Um especial dela aqui, da doutora Edi, que além da medicina integrativa, ela tem o quê? A expertise de poder ler o seu resultado de exame. Então, tudo aquilo que você vê lá como referência, é uma referência. Não condiz com o seu estado de saúde naquele momento. Fica à vontade, doutora. O que te levou para a medicina integrativa? Ao me matricular numa biomedicina, eu só pensei no ramo estético. Botox, preenchimento, mas Deus é que dá a direção da nossa vida, né? Então, uma semana de estudante, eu tinha hipotiroidismo por 6 anos. E o marcador ali que mostra um defeitinho na tireoide costuma ser inicialmente ali um TSH. E um TSH não deve passar de 2, como padrão de uma tireoide saudável. Eu tinha 8. E os médicos falavam pra mim, quando chegar no 10 a gente passa a te dar o remédio padrão com hipotiroidismo. Quando a gente não entende de um assunto, a gente cruza os braços e fica esperando adoecer mais ainda. Porque eu já tinha 8 e eles estavam esperando eu chegar em 10. A referência era 10.
Como eu não tinha sintomas, eles estavam esperando até passar. A referência não passava de 5. Mas eles falavam, como você não tem sintoma, vamos esperar chegar no 10. Tá. Uma semana de estudante de biomedicina, eu peguei um livro e esse livro falava 12 vitaminas são importantes para a tireoide. Na deficiência dessas vitaminas, ou quando tem pouco no nosso organismo, os órgãos vitais pegam essas vitaminas e deixam a tireoide, que é menos importante, sem. O meu cabelo, ele não caía, ele se jogava. A minha pele não era legal. E eu falava assim, poxa, deve ser tudo normal. Mas aquele livro que me falava ali que 12 vitaminas eram importantes para a tireoide, ele disse o primeiro parâmetro, ferritina. Abaixo de 70 para de funcionar a tireoide. Eu peguei meu exame era 20. E eu falei, opa, se vai curar minha tireoide, eu não sei, mas eu tô precisando desse ferro aqui, que até então os médicos dizem pra mim que era normal. A ferritina seria até quanto? A ferritina, a referência dela vai de 20 a 300. A sua tava abaixo de 20? A minha tava 20. Tava no limite. Estava dentro da referência, mas ferro é uma coisa boa pro corpo, certo. Por que ela vai estar no mínimo? Entendi. Então eu falava assim, opa, o livro está me dizendo que ferro abaixo de 70, o primeiro órgão que vai começar a parar é a tireoide. Eu tinha. Ferro abaixo de 70, cabelo cai, o meu estava caindo. Então aquilo ali foi me dando um norte. Eu saía dali da faculdade com aquele livro, eu só tinha aquela informação na mão. Mas eu analisei, tudo que eu fizer aqui aumentando as minhas vitaminas em nada vai me prejudicar. Vou controlando, vou acompanhando os exames. E por conta própria, ainda eu era uma semana só de estudante, eu fui e comecei a suplementar todas as vitaminas. Em 3 meses eu fui repetir meus exames. O meu TSH, que estava em 8 e eu estava esperando chegar em 10, de 8 ele veio para 4. E aí eu falei, opa, aqui tem coisa. Esse livro aqui, ele estava me falando que vitaminas são importantes para a tireoide. Os médicos nunca mexiam nisso, eles estavam esperando a minha tireoide piorar para poder me dar um remédio que eu tomo pro resto da vida. Só que isso me empolgou. E eu cheguei num grande professor e disse assim, o que eu fiz? Eu dei vitaminas, meu corpo melhorou metade, de 8 veio para 4. Aí ele falou assim, isso aí chama medicina integrativa. E eu nunca tinha ouvido falar. Só que aí eu peguei e comecei a estudar profundamente isso. Eu falei, poxa, aqui pode estar a cura de muitas pessoas. Não que eu possa prometer cura para todo mundo. Tem organismo que já está completamente danificado. Mas eu posso tentar. E por que não tentar? Se não der certo para minha tireoide, vai dar certo para outras partes do meu organismo. Mas aí eu comecei a investir pesado e eu falei pra esse professor, mas o TSH tá 8, estava 8, está 4 agora. O que eu tenho que fazer para melhorar mais ainda? Ele falou, você foi estudiosa e descobriu metade da cura, agora você continue sendo estudiosa que você vai descobrir o resto. Então eu comecei a devorar livros de medicina integrativa, fui fazer cursos e aí depois formada, fui indo pra pós-graduação e aí nisso eu descobri. Pasta de dente com flúor não pode para uma tireoide, mais vitaminas, alimentos que o hipotireoidismo não pode comer, ou pelo menos evitar, porque prejudica a tireoide. Então eu fui descobrindo qual era a causa daquilo. E descobrindo qual era a causa, deu 6 meses, quando eu repeti meu TSH, estava 1,5 de uma tireoide completamente curada. E está assim, hoje já tem mais de 8 anos. Então Deus primeiro fez em mim, deu a sabedoria para que eu continuasse estudando e falar assim, opa, tem uma saída, tem uma solução para um monte de gente que tá aí tomando um remédio pro resto da vida. Então quer dizer que Deus não faz milagre, Ele te dá sabedoria. Sabedoria. Ele te dá força de vontade para correr atrás. Então, dali, Ele te dá saúde para isso. Parabéns, doutor. Então na graduação, você descobriu a medicina integrativa. Exato. Na graduação. Era para ser estética, né? Mas aí foi indo para esse ramo. Mas agora você conseguiu você consegue já associar as duas coisas, a medicina integrativa e a estética. Então agora é praticamente a pele perfeita, o corpo perfeito, com saúde, inclusive, entendeu? Doutora, vamos iniciar aqui. Aqui, eu ia te perguntar aqui, qual foi o marco ou experiência que te motivou? Você já respondeu. Né? O poder das vitaminas. Fala aí para o pessoal que está nos assistindo, excesso de vitamina. Porque a senhora falou, a senhora tomou vitamina, mas a senhora foi estudar para isso. Isso não significa que o nosso público tem que chegar lá na drogaria agora e pedir aquele pote de vitamina de A a Z e começar a tomar, né? Fica à vontade. Normalmente as vitaminas que se vendem assim livremente, elas têm doses muito baixas e qualidade ruim. Quando se fala de qualidade, uma vitamina C
ela tem a qualidade tão ruim que nem compensa tomar, porque às vezes aquilo você tira através do alimento. Quando a gente fala de doses específicas, você vai ter que passar por um profissional. E assim, as vitaminas, elas têm um benefício gigantesco para o organismo. Inicialmente, por que minha tireoide melhorou 50%? Porque ela estava precisando de vitaminas. Então, com isso, ela já parou de inflamar meu corpo. O cabelo parou de cair, a pele ficou melhor. Na estética, hoje, associando as duas coisas. Antes eu tentava emagrecer alguém com a melhor técnica, com o melhor equipamento, e não havia o resultado que eu esperava. Quando primeiro hoje eu cuido desse organismo, deixo esse organismo forte, cheio de vitaminas, diminuo a inflamação, aí eu passo a ter resultado na parte estética. Porque, por exemplo, um organismo com um ferro baixo, ele não quer queimar gordura, ele quer saber de sobrevivência. Então, primeiro, se eu quero emagrecer alguém, eu tenho que pensar em deixar esse organismo forte o suficiente para depois ele me dar a resposta que eu espero. E o seu norte aí, a sua referência aos exames laboratoriais é que você vai pedir... Eu me especializei em exames laboratoriais e eu vejo sempre qual é o valor ideal. Uma referência de ferritina, por exemplo, ela vai de 20 a 300. Até quem não estudou medicina, não estudou a área da medicina, sabe me falar que esse número é grande demais. De 20 a 300 é uma distância muito grande. Eu não preciso que o organismo esteja mais que 300, porque aí também você está acumulando ferro e você está inflamado. Só que, para um padrão de mulher, por volta de 150, 100, um homem, 200, quando eu pego ferritina muito alta e está inflamado, e abaixo, o seu organismo vai cada vez mais diminuindo funções. O cabelo vai cair, a tireoide vai ficando ruim, você não tem ânimo, não tem disposição. E essa pessoa que eu pegava sem ânimo e disposição, como que na parte estética eu falava pra ela? Passei um equipamento aqui pra reduzir gordura. Vai lá e treina. Eu não tenho ânimo, não, tô desanimado, não consigo fazer nada. Então essa visão assim foi ampla, só que eu vejo hoje que me favorece na parte estética e favorece de eu dar uma B12 numa pessoa, um ferro numa pessoa. Nossa, o médico disse que eu tinha ansiedade. B12, por exemplo, é uma vitamina que comanda a parte de ansiedade. Daqui a pouco chega pra mim depois de suplementada, menina, eu tô tão boa, eu não me sinto mais ansiosa. Era só a vitamina que aquele organismo tava precisando. Ferro, igual, eu estava desanimada, não tinha ânimo pra ir treinar, pra fazer uma atividade física que eu sei que faz bem pra saúde, mas eu não tinha ânimo. Dou ferro, enche a bexiga, levanta o ânimo dessa pessoa. Caramba. Você tá falando, minha cabeça viajando. A gente tem um roteiro aqui, mas Você não tem TDAH, não, né? Eu vou sair do roteiro, doutora. Eu vou sair do roteiro porque a senhora falou... A nossa sociedade hoje, você falou que a nossa sociedade... O número de academias dobrou. Tem muitas academias hoje. Então, quer dizer que a sociedade ela se preocupa em treinar, né? Mas só treinar e não equilibrar essa parte de vitaminas... Porque a nossa sociedade é leiga. Eles acham que eles... tomando os whey da vida e assim por diante, vai equilibrar. O ideal é que esse atleta também, é que esse atleta, ele procurasse um profissional de medicina integrativa para fazer esse equilíbrio do corpo dele também, a homeostase do corpo dele. Super. Um atleta, por exemplo, sempre eu tenho que dobrar a dose de magnésio. Magnésio é fundamental para o funcionamento cardíaco. Na hora que você está fazendo um esporte, o coração tá bombando ali. Eu tenho que dar suporte para ele aguentar essa carga. Muitos atletas, muitos jogadores de futebol. O ano passado morreu um jogador de futebol no estádio do São Paulo. Foi isso mesmo. Infarto fulminante. Normalmente é falta de magnésio. Ele estava suando, ele terminou de perder o pouco que restava para ele. Desidratou. Exato. Então, assim, a pessoa tá lá fazendo um esporte sem magnésio e aí ele vai ainda perdendo mais com o exercício que ele tá fazendo ali, tá fazendo o coração trabalhar demais e ele não sabe disso. Então, suplementar muito mais magnésio, suplementar uma vitamina Q10, que vitamina Q10 dá energia, dá disposição, e não só aquele padrão que whey protein e tal, isso é o que todo mundo tá fazendo. Quando você passa por um profissional diferenciado, ele vai falar, opa, esse coração trabalha mais, uma Q10 aqui pro coração trabalhar bem, opa, esse coração trabalha muito devido à atividade física, vamos dar magnésio. Os dois ali tem que estar em equilíbrio para aguentar a carga forte que ele tá passando. Então a gente tá trazendo um tema aí, que todo profissional, que todo esportista, que todo atleta aí que está aí nas academias hoje, procurando desenvolver músculo, mais performance e assim por diante, o ideal é que ele passasse por um médico de medicina integrativa, procurasse a doutora também, para fazer
o equilíbrio do organismo. Porque às vezes ele só está procurando músculo, e a conta vai vir depois dos 30 anos, 40 anos, né? A múscula tem uma coisa legal aí Pode falar. pra indicar, viu? Todo mundo consome aí o famoso whey protein. Vocês sabiam que 100 ml de whey protein você absorve mais ou menos 16% de proteína? Dr. Laí Ribeiro criou um aminoácido espetacular, é a criação dele. Ele encontrou a proporção molar correta e que um copo, do mesmo que seja do whey protein, do aminoácido que o Dr. Laí Ribeiro criou, vai absorver 99%. É comida pura pro músculo. Fica forte, sem às vezes a pessoa ter feito uma atividade física. É claro que quando você faz, você vai formando os gominhos ali, Certo. mas você fica resistente, porque aminoácido é comida pura pro músculo. Então, o whey protein e esse aminoácido que o Dr. Laí Ribeiro criou, não tem nem comparação. Pessoal, o Dr. Laí Ribeiro, o nome Dr. Laí Ribeiro já é a segunda vez que já passa por pelo B2 Saúde aqui. A doutora Jéssica comentou sobre ele. Mas conta para eles quem é o Dr. Laí Ribeiro, doutora. Aí emociona falar dele. É um dos maiores cardiologistas do mundo. Foi professor de Harvard por 18 anos. Tem aí hoje seus 80 anos. E dá aula ainda pra gente de final de semana. E é uma vitalidade que eu nunca vi igual. Sábado e domingo esse homem dá aula pra gente até tarde da noite. E energia, disposição. E ele foca muito em prevenir doenças e não deixar as doenças acontecerem. Eu comecei a acompanhar o Dr. Laí Ribeiro no YouTube também. E fique à vontade mesmo. É só jogar no YouTube. Vocês vão começar a ter uma mini aula aí sobre bem-estar, entendeu? Saúde, envelhecer com saúde, né? Porque a minha preocupação hoje é essa, doutora. Eu quero envelhecer, eu não quero envelhecer na fila da UBS. Eu quero envelhecer numa academia, eu quero envelhecer com saúde. E as pessoas hoje, elas não se preocupam com isso, né? Elas vivem o hoje, elas destroem o corpo hoje. Só que, conforme vocês vêm assistindo aí os outros episódios, vocês sabem que a conta vem depois dos 30 anos, já começa a chegar a conta, né? E a conta pode ser pesada. E com juros e correção monetária, entendeu? Vamos lá, doutora. A senhora já falou das vitaminas, da importância. Quais são as vitaminas e minerais que mais impactam na estética? Pele, cabelo, unha, saúde em geral. O que a senhora aconselha para esse pessoal que está nos assistindo aí? Olha, se fosse para citar uma vitamina, eu colocaria ali o ferro em primeiro lugar. O ferro. Porque ele ajuda no transporte de oxigênio. Se ele ajuda no transporte de oxigênio, ele dá origem a carrear todos os outros minerais, vitaminas, para o lugar certo. Ele é o transporte ali. É onde eu vou levar todo mundo para nossa circulação. E aí, estando na nossa corrente sanguínea, o corpo decide. Eu tô precisando de vitamina para o cabelo, eu tô precisando de vitamina para pele, para produzir colágeno. Então, para produzir um colágeno, tem que ter ferro. Para o cabelo não cair, tem que ter ferro. Para a saúde do organismo, para doenças autoimunes, tem que ter uma boa quantidade de ferro. Então, eu colocaria assim, ele como um padrão, assim. O ferro dentro dos valores ideais. Dentro dos valores ideais e dentro da hemoglobina. É ele que leva tudo. Parabéns, doutora. É fisiologia pura. Entendeu? Existe diferença entre os suplementos naturais e os industrializados? A gente acabou de falar sobre a questão da farmácia. Agora nos supermercados abriram uma gôndola só de produtos naturais. A gente não sabe se é natural. Porque vários entrevistados que passam por aqui, doutora, falou que o público, né, que o brasileiro não tem o hábito de ler rótulo, né? Às vezes tem sim esse produto natural na gôndola, mas é a questão do rótulo. A senhora tem alguma coisa a falar sobre isso? Como eu falei, essas vitaminas compradas aleatoriamente de uso livre, as doses são muito baixas. Tá. A qualidade é ruim. Uma vitamina tá ligada a outra. Às vezes eles colocam ali uma salada de fruta, um polivitamínico, e uma vitamina interfere a absorção da outra. Porque quando o paciente está na minha frente e eu personalizo o tratamento para ele, eu vejo que uma vitamina é em jejum, para melhor absorção. A outra vitamina é após uma refeição. O zinco eu quero perto com o cobre. O ferro eu quero junto com uma vitamina C. Se eles estão juntos, um
atrapalha a ligação do outro. Agora aqueles polivitamínicos está todo mundo junto e misturado, então as doses são muito pequenas para realmente fazer um organismo acordar. E aí você toma, não vê diferença. Eu não, quando eu acompanho um paciente, eu vou vendo ali, a cada 3 meses, eu quero reflexo daquela vitamina que eu suplementei. Exame laboratorial. Exame laboratorial, para poder comprovar que aquela vitamina que eu dei teve uma ação no organismo. Porque doses fraquinhas não gera resultado para você realmente ajudar num tratamento. Só que a indústria do marketing é forte, né? É forte, viu? E a gente vê isso em canais grandes, em canais abertos aí, de sábado, domingo, aí tá forte esse negócio dos polivitamínicos. Mas é o que a doutora falou, de repente um tá anulando o outro, um tá bloqueando o outro e não tá chegando onde deve chegar. Ou às vezes pode ir para onde não deveria ir também, né? E você desenvolver uma patologia lá na frente, lá, por consumir polivitamínicos comercializados aí sem orientação médica. A doutora está falando aqui, todos os médicos que vêm aqui falam, gente, é a questão do exame laboratorial. Isso aqui é o seu mapa. Não adianta ser lá, o cara lá, narigudo lá, falou, toma isso, toma aquilo, tal, ajuda, tem de 40 a 50 anos, tem de 15 a tal e assim por diante, mas eu preciso do mapa, eu preciso do exame laboratorial, eu preciso que um profissional olhe e veja. Ah, não, mas o exame... Não, eu tô falando já de um profissional que fale, a referência é essa, a referência mínima que eles trabalham, né? Mas para você, eu posso entrar com um pouco a mais, eu posso introduzir a mais e assim por diante. Então, a preocupação do canal B2 Saúde é essa, gente. É trazer a realidade para vocês. A gente vive uma indústria aí de marketing, uma indústria de medicalização, que eu bato nessa tecla, entendeu? Agora na indústria das vitaminas, porque é um concorrendo com o outro agora, tá? É pote atrás de pote aí nas farmácias, é whey agora nas gôndolas, tudo e assim por diante. Então, o hábito de ler o rótulo, o açúcar... O nome açúcar, não vem açúcar lá no rótulo. Fala aí, doutora. Tem mais de 30 nomes aí de açúcar. Nos polivitamínicos tem muito um açúcar que chama maltodextrina. É um açúcar tão prejudicial quanto o açúcar convencional. Tem muito sucralose, aspartame. É tão veneno quanto o açúcar, gente. Então, passe por um profissional para que ele analise seus exames corretamente, te indique o que você precisa, porque todas as vitaminas são boas, mas nem todas são necessárias. E aí o profissional você não vai pegar a dica da blogueira que indicou tomar tal vitamina para o cérebro. Você realmente às vezes está com uma memória ruim, mas a blogueira vai te indicar o que ela pegou aleatoriamente pela internet. Eu vou olhar o seu exame e falar, opa, realmente, sua memória não tá legal, mas não é essa vitamina que tá faltando, é a outra. Então você deixa de gastar com aquilo que não tem necessidade e gasta com o correto e na dose correta. Porque, por exemplo, como eu falei muito do ferro, um paciente que tá ali com uma ferritina extremamente baixa, tá dentro da referência, mas tá no 20. Ela ficar tomando esse sulfato ferroso, vai jogar dinheiro fora. Sulfato ferroso prende o intestino, vai demorar muito para subir, isso se conseguir ter alguma absorção, que normalmente não tem. Então, em alguns casos, eu vou ter que orientar um ferro intravenoso para poder subir essa vitamina. Caramba, cara. Então, quer dizer, que a gente chegou a primeira parte aqui na conclusão que a parte de suplementação de vitaminas e assim por diante é tudo com base em exames laboratoriais. Tudo. Tá? Então não adianta ir lá no olho porque a televisão falou que é assim, você vai lá, ou a blogueira falou que é assim, você vai lá e compra. Pelo amor de Deus, gente. O que você tem de mais valor na sua vida é a sua saúde, é seu corpo. Entendeu? Então vamos começar a pensar com a cabeça e não com sentimento, não com olhar de consumidor, vai lá... Não, procura... Se vai investir, investe primeiro numa consulta. Investe primeiro numa consulta, num profissional de saúde, tá? A doutora mais pra frente a gente vai falar sobre também os objetivos de vida que ela tem aí também. Ela tem um compromisso com a sociedade aí também, que ela já comentou aqui, entendeu? Mas invista primeiro num profissional, para ele poder ler os seus exames, tá bom?
quais são os principais exames laboratoriais que devem ser solicitados, doutora, antes de iniciar uma suplementação? Vai depender do padrão de pessoa que eu estou atendendo. Tá. Desde um hemograma, ele já pode me dizer muita coisa. O hemograma? Um simples hemograma, ele pode me mostrar uma desidratação. Aí eu já dou uma bronquinha no paciente. Se você não bebe água, não adianta suplementar um monte de coisa que não vai ter resultado. Ele me mostra alergias alimentares tardias, que significa quando você come alguma coisa, você não se sente mal na hora, mas aquilo vai gerando inflamações no seu corpo que gera parasitas. Isso me mostra lá no hemograma. Geralmente a gente ouve falar que parasitas encontra lá no exame de fezes. Não, no hemograma já me mostra isso. Eu posso ver uma deficiência de ferro lá no hemograma. Eu posso ver até um marcador que chama RDW. Ele é um marcador de longevidade. Tá lá no final, lá. Ele é o padrão de qualidade das nossas células. Então eu falo pra pessoa, quanto mais alto tá aqui, tá diminuindo os seus anos de vida. Vamos desinflamar o organismo? O RDW. RDW. É um padrão de qualidade das nossas células. E ele é um marcador de longevidade. Quanto mais alto ele tá, menos você vai viver. Ó, eu luto, viu? Tudo que for saudável, manter ele baixo. eu consumo pra manter ele baixo. Porque aí a hora que der o BO, né, já não tem mais o que fazer. Mas o RDW, marcador de longevidade, eu consigo ver ali através das plaquetas se o seu sangue tá muito grosso, muito viscoso. Isso quer dizer que a inflamação tá ficando mais tempo no seu corpo. E quando passar pelas artérias e as veinhas mais fininhas, ele não vai ter o mesmo fluxo. Então, um exame, um simples hemograma bem avaliado, às vezes vale mais do que aquele médico que te pediu um monte de documento, um monte de exame, olhou rapidão, só alguma coisa mais grave e te manda embora dizendo que tá tudo normal. Então, analisar um hemograma bem feito, bem analisado, é melhor do que às vezes pedir um monte de exame e não olhar nada, né? Quer dizer que você pega o hemograma lá, do seu paciente, do seu cliente. Quanto tempo dura a sua consulta? Olha... Com o exame na mão, porque só o hemograma vai ser um TCC ali, né? Você já vai... É o espelho do cara ali, é o reflexo do cara pelo jeito. Quando uma pessoa vem com uma consulta minha, eu já aviso antes. Vem após o trabalho. Não marca nada. Porque é 2 horas no mínimo e tem quem vai ver eu falando e vai falar, é mentira, ela ficou 4 horas comigo. Porque eu falo mesmo. E aí eu quero pegar na mão do meu paciente. Se deixar, eu levo pra minha casa. Porque eu quero ensinar... Olha, esse exame aqui, o médico apenas te avisou que você está com colesterol alto. Mas o problema aqui não é colesterol, é o alto consumo de carboidrato. Esse exame aqui me mostra consumo de carboidrato. Vamos diminuir, vamos trocar. Olha, esse exame aqui, risco cardíaco. Então eu vou mostrando onde ele está errando e o que ele pode mudar. Não é uma tabela de vitaminas, leva aqui a receita, suplementa. Toma aqui um monte de remédio, se fosse a função do médico. Toma aqui e compra. Não, é ensinar aonde está errando. Porque as pessoas querem mudar, querem melhorar, só que elas não sabem o que fazer, elas se sentem perdidas. Então, por isso, a minha função dentro de uma consulta integrativa é dar atenção mesmo, é 2, 3 horas de consulta apontando aonde ela pode melhorar. Eu falei para vocês que esse podcast seria um podcast riquíssimo de conteúdo e de simplicidade, doutora. Parabéns, viu? A senhora explica de uma forma bem simples para as pessoas entenderem, nada de terminologia e assim por diante. Para quem está nos assistindo, com certeza está tendo aí um choque de realidade positivo, entendeu? Então, na sua prática, uma leitura bem feita do exame, você tem todo o histórico da pessoa lá, todo o backup da pessoa da vida inteira ali na sua mão, entendeu? Muitas vezes o paciente chega com os exames em mão, né, e não entende o resultado, porque o médico falou, tá tudo normal. Só que só para dar uma reforçada, quando tem aquele valor referência no exame, qualquer um pode ler, não precisa levar para o médico ler. Mas aquele valor referência, a senhora falou, é o mínimo que é, não é. Seria o que aquele valor referência ali? Porque as pessoas vão, não, tá normal dentro, tá dentro do normal, então tá bom. E esquece de procurar um profissional que lê aquele exame de laboratório. Pode falar. Referência é para ter uma noção. Não quer dizer que você tá ali, você tá saudável. Show. Eu falo para todo mundo, normal é diferente de excelente. Você quer você no normal e doente como todo mundo tá? Todo mundo tem diabetes, todo mundo tem colesterol, todo mundo tem desânimo, todo mundo trabalha na marra. Não, ou você quer ter qualidade.
Então, quando eu olho os exames laboratoriais, eu quero você no excelente. A sua saúde diferenciada, eu quero no seu melhor, da sua idade. E não com a memória ruim, e não com deficiências que às vezes você não sabe nem com quem conversar e acha que é tudo normal. Eu sempre vou me basear também na referência. Não deixando, por exemplo, às vezes as pessoas se preocupam. Poxa, mas esse negócio de vitamina, e se eu suplementar demais, não faz mal? Depende, eu vou estar acompanhando a sua referência. Eu não vou deixar você com uma vitamina B12, que a referência ali para em 1000. Eu não vou deixar você com 2000. Talvez você tá até jogando vitamina fora, mas eu vou te deixar dentro do 1000 e não na vitamina 100, achando que você tá excelente, que aí não está. Show. A gente convive com uma indústria aí, né? Indústria farmacêutica. Deve ser uma luta enorme para você. E outra luta enorme para você deve ser, não vou generalizar, né? Mas até alguns cirurgiões plásticos. Entendeu? Eu consigo associar a suplementação, a parte estética também, a parte corporal e assim por diante, sem ter que ir para faca, para cirurgia? Deixa eu até encostar um pouco o microfone, doutora, para todo mundo escutar agora. Vai lá. Na parte estética, muitas vezes eu atendo pós-operatório e antes, quando o paciente já vinha operado para mim, eu começava ali a fazer as técnicas que eu tinha que fazer e eu via que os pontos começavam a abrir, a pessoa para se levantar recém-operada desmaiava, passava mal e eu falava, o que está acontecendo aqui nesse corpo? E aí, quando eu passei a ter uma visão da medicina integrativa, eu falei, é claro que eu sei o que está acontecendo. Essa pessoa foi operar com deficiência de vitaminas, com o ferro lá embaixo, com uma vitamina C que ajuda na cicatrização lá embaixo. O médico, quando olha seus exames para operar, ele quer saber de risco de vida. Não vai ter perigo de risco de vida? Bora pra faca, bora operar. Agora, na parte se você vai cicatrizar bem, vai ficar tudo bonitinho, você vai estar recém-operada, mas forte, muito bem, muito lúcida, isso ele não se preocupa. Então, quando hoje vem às vezes um paciente ali que me avisa, eu pretendo operar, eu falo, opa, vamos deixar esse organismo forte. E forte, às vezes, até o dobro do que eu, porque ele vai sofrer uma agressão. Então, ele também precisa ter matéria-prima para aquilo, para poder... E é uma agressão mesmo. Uma Porque você falou, agressão. vai perder sangue, vai desequilibrar todo a homeostase, o equilíbrio do corpo, tudo e tal. Só que Pode- ele vai estar pode preparado continuar. para isso, né? Agora, Isso. quando já está fraco e vai operar sem esse suporte de vitaminas, aí não. Então, depois que eu passei a ter essa visão e pegar esse paciente, por exemplo, antes de operar, nunca mais eu vi intercorrências, eu não vi mais ponto abrir. A pessoa pegou um mês de férias para fazer uma cirurgia, em 10 dias estava boa para trabalhar, porque estava se sentindo forte, andando normalmente, e isso porque eu cuidei de vitaminas Ela antes. se preparou antes, Se preparou antes. porque ela ia perder depois. Uhum. Quando ela saiu de lá, do centro cirúrgico, saiu praticamente equilibrado. Equilibrado. Não desequilibrado. Exatamente. E aí fez muita diferença, viu? Então faria muito diferença se os médicos também tivessem essa visão. O cirurgião faz lá o seu papel, operar. Mas eu entro com a função antes de cuidar desse organismo, para que ele esteja preparado para a agressão que ele vai sofrer. Aí isso faz muita diferença. Fica o toque aí para os cirurgiões plásticos, trabalho multidisciplinar, em conjunto com a medicina integrativa, até para você não ter problema depois, reportagens depois, fala do pós-operatório. A partir do momento que tem, a partir do momento que o seu paciente entra no centro cirúrgico com reserva de suplementação, quando ele sair do centro, quando ele sair lá do centro cirúrgico, com certeza ele vai sair equilibrado. Ele não vai ter um pós-operatório para te dar trabalho depois falando, eu tive problema nisso, inflamou nisso, tal, eu vou denunciar, eu vou isso, eu vou aquilo. Então, fica o toque aí para os cirurgiões plásticos e assim por diante, montar uma equipe multidisciplinar junto com a medicina integrativa para dar esse equilíbrio aí, para evitar reportagem. Falando em reportagem, doutora, eu acompanho a senhora no Instagram e eu vi que a senhora ficou brava, mas muito brava. Ela quase engasgou com a água. Com a história da vitamina lá, do Fantástico lá. Explica, porque por isso que eu falei da indústria farmacêutica, de alguns cirurgiões que batem de frente, às vezes a mídia pode ser comprada.
Fala um pouco aí dessa vitamina, porque isso daí, porque a senhora está falando de vitamina, com certeza algumas pessoas falam, mas eu vi uma reportagem e tal. Já elimina essa dúvida aí, doutora. Dia seguinte dessa reportagem, eu peguei uma paciente que vinha pela primeira vez e não sabia nada de vitaminas. E ela já chegou falando, eu vi uma reportagem do Fantástico, fiquei preocupada. Meu marido até falou para mim tomar cuidado com essas coisas de vitamina. E eu falei para ela, não se preocupe, eu já vou te dar uma noção de o quanto que a gente não vai exagerar. A sua B12 está em 100. Isso é alto risco de depressão, ansiedade, formação das nossas células, memória ruim. Então você está em 100, a sua referência vai até 900. Se é uma coisa boa para o seu organismo, eu vou te deixar lá nos 900. Eu não vou exceder para 2.000, 3.000. Isso sim será um excesso. Mas eu comecei a suplementar essa paciente. Em um mês ela já me trouxe o resultado do exame e de 100 ela estava em 850. Outra memória, não estava mais com ansiedade, não estava mais com depressão. E eu falei pra ela, você tá vendo o meu parâmetro de referência? Eu não passei você da referência. E se eu passasse também, não ia tanto prejudicar o seu corpo. Mas vamos seguir isso aqui apenas para que você fique tranquila. Então, esse tipo de reportagem é realmente, às vezes, manipulado pela indústria farmacêutica. As pessoas saem das farmácias com sacolas lotadas de remédio, comprando por conta própria. Toma antibiótico a qualquer momento, anti-inflamatório a qualquer momento. E aí ninguém fala nada disso. Agora, de vitaminas, falar que prejudica o corpo, gente, vai demorar muito tempo, viu? Eu vejo as pessoas comprando uma vitamina D aí por conta própria, dose tão baixinha, que para aquilo dar uma intoxicação vai demorar muito. Ao contrário, nem sequer traz benefício para vocês de verdade, de realmente estar nos níveis ideais. Então, passe por um profissional que ele vai estar te acompanhando e não tomar por conta própria, claro, mas esse tipo de reportagem favorece mais a indústria farmacêutica do que realmente te trazer malefício. Recado dado. Recado dado. Precisa, porque ainda bem que tem os podcasts e assim por diante, que não tem censura, que não é comprado, é pura sinceridade, a preocupação é com você que está assistindo, entendeu? Show de bola, doutora. Fala um pouco do colágeno pra gente, a importância do colágeno e aonde as pessoas podem encontrar na alimentação o colágeno. Na área da estética, né, o colágeno é muito falado, as mulheres até chegam em mim e falam, poxa, consumir colágeno realmente traz benefício, deixa a pele firme? E eu falo assim, depende. Eu, por exemplo, consumo colágeno, por quê? Todas as vitaminas que participam da produção de colágeno, em mim, tá excelente. Uma vitamina D, o ferro, a vitamina C, todas essas vitaminas participam da produção de colágeno. Então, quando eu dou um colágeno a mais, um suplemento de colágeno, é a cereja do bolo. Já tá tudo bem em equilíbrio e eu tô dando a cereja do bolo pro meu organismo. Agora, você está com uma anemia profunda, uma vitamina C lá embaixo, uma vitamina D lá embaixo, aí você compra um suplemento de colágeno. Não vai adiantar e você ainda vai criticar, tá vendo? Isso aqui não adianta nada, eu tomo, minha pele não fica firme, porque o seu corpo não precisa só daquilo. A gente, pra ficar em harmonia, tudo bem, não é só uma coisa, é uma corrente. E o profissional é que vai te orientar o que falta pra preencher a sua corrente. E uma fonte natural de colágeno excelente, caldo de ossos. É maravilhoso, é um colágeno puro. Peguem dicas aí pela internet como se prepara um caldo de osso. Aquela gelatina que fica daquele caldo não vai prejudicar o seu organismo, não vai aumentar o colesterol. Ele é colágeno puro, aquele lá é até mais verdadeiro do que esses colágenos que a gente compra por aí, sabor tutti-frutti. Então quer dizer que no mocotó eu encontro colágeno. Maravilhoso. Mocotó é barato, né, doutora? É miúdo, é barato, você compra. Nossa, comer mocotó. Pé de galinha. Quem foi o bruxo que ensinou isso aí, doutora? Dr. Laí Ribeiro, viu? Um bruxo com conhecimento científico, um bruxo formado em Harvard, tá bom? São poucos brasileiros que são formados lá, né? Principalmente medicina, né? Ele deu aula lá por 18 anos, então ele ainda ensinava outros médicos. Estudando um pouco sobre o Dr. Laí Ribeiro, tem muitos... A medicina tradicional... Ela não gosta muito dele. As indústrias farmacêuticas também não gostam muito dele, né? Conta um pouco daí só porque as indústrias farmacêuticas não gostam um pouco dele.
porque ele vai contra a favorecer o crescimento da indústria farmacêutica, né? Ele mostra qual é a causa da doença. E não é que nunca vai se usar remédio, ainda bem que eles existem, uma emergência para apagar um incêndio, mas ele mostra aonde está a causa da doença. Você tem diabetes, o médico convencional vai te dizer que aquilo não tem cura. Mas aonde você está errando para ter a diabetes? Então, tudo existe uma causa e ele vai mexer na raiz do problema. E, além de tudo, tem inúmeras vitaminas que, o mesmo que o remédio traz de benefício, a vitamina tem o mesmo poder, só que sem efeitos colaterais. Não tem efeito... Então quer dizer que não tem efeitos adversos, então. Não. Nada. E pelo contrário, é mais benefício ainda pro seu corpo, até no que você não tá vendo. Vitamina é considerada... vamos lá. Medicação é considerada droga lícita. Tanto que o nome das farmácias é drogaria, né? Vitamina pode ser considerada droga ou não? É vitamina mesmo? É suporte pro seu organismo reagir. É equilíbrio pro organismo. É equilíbrio. Então pronto, meninos. Então, doutora, pro público aí que é diabético, pro público que é hipertenso, que eu vou falar na maioria do que a gente estatisticamente é o que tem mais, né? Cardiopatas, hipertensos, diabético. A medicina integrativa, ela ajuda a diminuir essa dependência química daquela caixinha que ele tem em casa, cheio de quadradinhos. Meio-dia eu tenho que tomar esse remédio, meio-dia eu tenho que tomar aquele, 2 horas esse, 3 horas esse. A medicina integrativa, ela ajuda nisso? Diabetes, por exemplo, é uma doença nutricional curável. Se é nutricional, não se resolve com remédio, se resolve com nutrição. O paciente que quer mudar, que quer saber o que fazer para melhorar aquela doença, é onde a consulta demora de 2 a 3 horas. Porque eu vou bater um papo, eu vou conversar, olha, que tal substituir por isso, que tal comer isso em vez disso. Então, o paciente vai tendo uma nova visão. Tem suplementos, por exemplo, que inibem a vontade de comer doce, tem suplementos que inibem a vontade de comer carboidrato. Eu vou encontrar qual é a sua queixa e vou encontrar o que eu preciso dar para o seu organismo reagir. Porque não é só dar sermão de alimentação. O paciente, na hora do nervoso, na hora da adrenalina, ele vai comer bobagem. Ninguém pensa em comer saudável na hora que está estressado. Só que se eu sei que aquele paciente está diabético, porque reflete na hora que ele está estressado comer mal, eu vou dar vitaminas que controlam a ansiedade. Tem vitaminas que te deixam calmo sem dopar. Aí a outra pessoa não é estresse. O problema dela é que ela come mesmo porque gosta, tal, só que aí eu vou dar vitaminas que controlam a vontade de comer doce. Existe até sprays com gostinho de chocolate e que inibe a vontade de comer doce. Ela sente aquele sabor, pensa que está comendo chocolate, mas não está. Então, quando eu começo a tratar um paciente, 3 meses depois, eu já quero ver o exame de retorno, porque os exames já mostram que aquela diabetes está melhorando e muito. Chega a 50% em uma questão de 3 meses. Se a pessoa continuar fazendo o que eu estou falando, mais ainda, uma das ferramentas aí mais espetacular para uma diabetes, que é uma doença tão comum, né? Todo mundo conhece um parente, um amigo que tem. Jejum. Jejum, eu falo de tão benéfico que é, até Jesus fazia. E todas as religiões gostam do jejum, de tão também espetacular que ele é. Então ele ajuda a desinflamar o corpo, melhorar a cognição, até a inteligência. O Dr. Laí Ribeiro gosta muito de jejum, desinflama o corpo mesmo. E aí você vai controlando também a compulsão alimentar que você desconta nas guloseimas devido ao jejum, porque você está em jejum, tá ali o alimento na sua frente, mas você está em um equilíbrio ali de não comer naquele momento. Então, pensa numa coisa barata e ainda ajuda o paciente diabético. No último programa, eu tive uma nutricionista que falou a mesma coisa do jejum. Ela tem toda a razão. Entendeu? É espetacular. A doutora falou em relação... Nossa, agora viajei aqui. Voltando um pouquinho... é sobre isso. A diabetes, né? Esse caso aí, a gente está falando da diabetes tipo 2. Tipo 2. A tipo 1, que é o insulino dependente. Eu consigo melhorar também com a medicina integrativa. Não estou falando deixar de usar insulina. Mas eu consigo melhorar alguma coisa na vida dele também? O que melhoraria? Esses casos é mais delicado, né? Porque certo. não foi nem erro alimentar, a pessoa já nasceu assim. Isso. Só que tem um bichinho lá no pâncreas que chama eritema pancreático.
E ele é um verme que tá lá no pâncreas comendo lá, destruindo. Verme no pâncreas. É, e ele chama eritema pancreático. E ele vem muito do leite. Todo mundo que toma muito leite, come muitos derivados de leite, os queijos por aí afora, mais eritema pancreático e mais ainda vai ser insulina dependente. Então, matar esse verme, que tem fórmulas aí potentes para matar esse verme e diminuir o consumo de leite, tá? Esse segredinho aí, e aí é possível até pensar aí em uma melhora muito grande e até reverter, viu? Diminuir a quantidade de insulina que ele toma por dia. Exato. Porque tem uns que tomam, intercala insulina lispo com insulina não sei o que e tal. Praticamente o dia inteiro tomando insulina, Não, pelo descontrole. dá para diminuir muito. Entendi, caramba. Voltando um pouquinho lá atrás, doutora, o pessoal acho que ficou meio assustado com a sopa de osso. Tá? E a sopa de osso, a doutora falou aqui, você vai fazer uma sopa mesmo. Uhum. E aquela sopa ele vai consumindo durante quanto tempo é que eu posso ir consumindo aquela sopa? Ou ela tem um período de validade aí de 24 horas, eu tenho que jogar fora ou não? O caldo de ossos, você Caldo pode de fazer uma mistura grande aí de pé de galinha, osso buco, mocotó, ou pegar só uma ao seu gosto. Aquele tempero gostoso que a dona de casa faz. E aí o segredinho disso é apenas deixar cozinhar lá 2, 3 horas. Mas quanto a isso, deixa lá no fogo baixo e deixa absorver tudo aquilo. Depois você vai pegar essa gelatina que veio desse caldo, as sobras pode jogar fora. Aquilo vai formar realmente uma gelatina. Você pode estar deixando no congelador vários cubinhos. E aí vai fazer uma sopa, põe um cubinho daquele, a família inteira vai consumir, não precisa nem avisar. E esse caldo de osso é extremamente benéfico para a parte cardíaca, para o cérebro, gordura boa, gordura animal, fontes naturais de gordura saturada, a gente não precisa ter medo. Pelo contrário, Dr. Laí Ribeiro fala e afirma que gordura saturada, benéfica, natural, é muito benéfica para o cérebro, concentração, cognição, saúde cardiovascular, e não é isso que dá o colesterol alto. O maior culpado de colesterol alto é com certeza carboidrato refinado. Só que a indústria foi fazendo a gente ter Demonizou. medo. Demonizou. Foi tendo medo de gordura saturada das naturais. E foi com isso as pessoas foi consumindo mais pão, bolo, macarrão. Só que cada vez mais as pessoas estão sempre com colesterol alto, diabetes. Uhum. Pode continuar. Então, não. Consuma mais caldo de ossos, que isso é extremamente benéfico para o organismo. Certo. E essa gordura a gente tem o HDL e o LDL. Ele seria o HDL então? Ou não? Me explica sobre o HDL e o LDL. Aonde eu encontro? Em que tipo de alimentos é que eu encontro? O HDL é o bom. Vai lá. Os dois, um leva a gordura do fígado e o outro traz. Os dois fazem o seu papel, nenhum é bom e nenhum é ruim. A gente chama o LDL de, se ele tá nas suas artérias em excesso, ele é como se fosse o bombeiro. Ele tá tentando consertar danos nas suas artérias. Então os dois ali é bom. Se um tá em excesso é porque alguma coisa tá errada na sua rotina. Mas de gorduras saturadas que trazem benefício pro nosso colesterol bom. Aqui. Óleo de coco. É extremamente benéfico. Tem muitos estudos que falam, por exemplo, de óleo de coco, 3 colheres por dia ajuda a reduzir danos causados pelo Alzheimer. Inúmeras pessoas já com Alzheimer passou a consumir óleo de coco direto na colher ou direto no seu alimento e reduziu o Alzheimer. E, então, óleo de coco, o caldo de ossos, colocar o óleo de coco no seu café, esse caldo de ossos, colocar ele nas receitas. Pode tomar como se fosse um caldinho numa canequinha, mas também pode colocar nas receitas. Isso traz um benefício como um todo. Então, quando eu analiso um exame, eu não vejo, por exemplo, qual é o valor total do seu colesterol. Eu vejo qual é a qualidade. O Dr. Laí Ribeiro tem 350 de colesterol. Eu tenho 250. Eu não quero saber só do valor total, eu quero saber qual é a qualidade. O que eu não quero que esteja alto em uma pessoa é o triglicérides. Porque o triglicérides é uma gordura que entope as artérias. O triglicérides é o consumo de carboidrato refinado, pão, bolo. E ele é o maior culpado de doenças cardiovasculares.
E sabe que as pessoas... Eu, pelo menos, eu fui educado no meu processo aí de formação. O HDL é ruim, o HDL é ruim. Olha isso. E o ruim mesmo é o triglicérides. Triglicérides. Eu só enxergo esse triglicérides na minha frente quando eu vejo que tem uma má alimentação. Não é o LDL será um reflexo. Todo lugar que tá pegando fogo tem bombeiro. Mas que bendito bombeiro é esse que tá em todo lugar que tá pegando fogo? Ele é o culpado, então. Todo lugar que tem fogo tem bombeiro? Não. Ele tá lá tentando consertar danos naquele local. E o LDL vai estar aumentado porque ele tá tentando consertar danos nas suas artérias. Para explicar melhor sobre essa questão que as pessoas vivem apavorada com colesterol alto e pensa que consumindo essa gordura aí do caldo de ossos, do óleo de coco, vai aumentar o seu colesterol. Não vai. Porque antigamente, quando foi se estudado que o perigo do colesterol alto, foi porque deram gordura pros coelhos. E os coelhos não podem consumir gordura. E aí sim, entupiu as artérias dele e realmente tiveram dano. Só que o Dr. Laí Ribeiro fala que ele tá aí há 50 anos tentando reverter esse mito que foi criado. Só que a indústria farmacêutica não permite que... Vamos, porque até meus avós, né, eu tenho uma descendência nordestina, né, e naquela época não tinha geladeira. Eles conservavam a carne onde? Na banha, na gordura, na banha. E nem por isso não tinha história de infarto, não tinha história de obesidade, certo que eles tinham uma vida ativa também, né? Todo mundo saía de manhã para trabalhar na roça, mas a carne era conservada na banha, doutora. Entendeu? Então, a senhora está falando agora sobre a gordura, e a doutora Jéssica também falou sobre isso também na entrevista. Eu saí daqui super feliz, porque ela falou, pode comer picanha à vontade. Pode, com entendeu? certeza. Eu ganhei o dia, entendeu? Então, a indústria ela cravou isso, que a carne é ruim, entendeu? Acho que tudo em excesso é ruim, né? Inclusive eu comentei com a nutricionista sobre isso também. Pode comer carne? Pode, né? Mas nada em excesso, né? Porque tudo hoje tem agrotóxico, as verduras têm agrotóxico, as carnes vão ter os conservantes e tudo, assim por diante, entendeu? A senhora tem alguma coisa a falar sobre isso também, ou... Comer com moderação, não sei. Fontes de inflamação sempre a gente vai ter. Tá. Mas aí o quanto que a gente vai se desintoxicar, o quanto que a gente vai se limpar. Esse é o detalhe. Não adianta eu me contaminar e ficar acumulando a contaminação. A senhora acabou de falar. Como é que eu vou fazer isso para desintoxicar, doutora? Em todas as queixas de um paciente, em todas as doenças, eu não vou tratar doença exclusivamente, mas eu vou ver o que eu posso desinflamar esse organismo. Então, aquele paciente que chega na primeira consulta comigo, eu vou desparasitar. Os parasitas, eles comandam muito o sistema nervoso, eles fazem você ter mais vontade de comer açúcar, carboidrato. Então, isso vai piorar uma sequência de várias doenças. Então, poxa, vou desparasitar, vou retirar metais tóxicos, metais alumínio, chumbo, que vem aí das fontes de panela, desodorantes, maquiagem. Ver o que aquele paciente está precisando. Se é uma ansiedade, dá uma vitamina para ansiedade. Se é uma depressão, dá uma vitamina que tem aquele benefício para depressão e não só remédio como primeiro recurso. Hoje em dia as pessoas estão tabeladas. Tal queixa, tal remédio. Que tal você experimentar um chá que é extremamente calmante? O pessoal tem um preconceito de chá, né, doutora? Acha que não serve pra nada, tudo. Então, fala pra eles do benefício do chá e assim por diante. Que a senhora... Desculpa, cortei a senhora, mas fica à vontade. Não sei por que de tão benéfico que são os chás, ainda foi Deus que fez, vocês acreditam? Será que a farmácia que Deus criou pra gente, esse chá aqui faz bem pro fígado, como todo mundo conhece aí o boldo, esse chá aqui faz bem pra memória? Na minha casa é assim, minha filha vai estudar, tem o chá da inteligência, com ginkgo biloba, uma das árvores mais antigas do mundo, dizem aí do tempo dos dinossauros. É o chá com ginkgo biloba, é o chá com ginseng panax, é o chá verde que no congresso recente que eu estava de câncer, estava falando, olha, não como uma regra total, tem pacientes que tem que ver as contraindicações, mas chá verde é um coringa aí para desinflamar um paciente oncológico. Vai ser o único tratamento? Não, mas os chás têm um poder gigantesco, né? Deus já criou essa farmácia natural pra gente. Em alguns casos, ele não vai ser usado apenas aquilo, mas sempre pode complementar. Um paciente que está tomando ali o seu omeprazol, muitos gases, muita má digestão,
Poxa, eu posso entrar com um chá pra acalmar esse intestino? Ele toma o chá, sente um alívio, daqui a pouco toma outro se precisar, mas talvez naquele momento eu impedi ele de usar um omeprazol. Mas em um momento de crise forte, tá bom, vamos usar esse recurso também, mas não como primeira fonte. Deus fez essa farmácia natural pra gente, não foi à toa. E é uma medicina, assim, milenar, né, as ervas. A indústria farmacêutica tem o quê? 100 anos, 150 anos pra cá, a gente vai menosprezar a medicina que Deus deixou pra gente? Inclusive, eu tive a nutricionista aqui, falou dos indígenas, né? Eles vivem disso, da farmácia natural e assim por diante. Os portugueses, quando chegaram aqui, que chegaram com assim, mas eles sobrevivem. E na Amazônia, com certeza, tem muita indústria farmacêutica que vai visitar lá para ver se tira alguma planta que ajuda, né, doutora? As ervas têm um poder, assim, surreal. Mas até nisso, eu oriento o meu paciente. Porque às vezes está preparando da maneira incorreta. E aí deixa de acreditar naquilo porque preparou de uma maneira incorreta. Recentemente, eu pedi para minha filha fazer um chá de camomila pra gente dormir. Ela deixou cozinhando a erva. Eu cheguei na cozinha e falei, filha, você matou toda a minha camomila, porque camomila não pode ferver. Quando ferve, ela deixa de ter as propriedades dela medicinais. Eu sempre fervi, doutora. Então pro meu paciente, quando eu dou uma receita, esse chazinho é para ajudar a dormir melhor, esse chazinho é para uma ansiedade, esse chazinho é para uma gordura no fígado. Como se prepara? Então não cozinha aquele saquinho de camomila, então? Então... Tem um saquinho de camomila. Então. Chás de saquinho não são medicinais. Chá de saquinho, Show. Ele é apenas... A empresa tem a obrigação de dar o aroma. Por exemplo, uma camomila. Existe mais de 100 espécies de camomila. Todas têm o aroma camomila. No chá de saquinho pode-se colocar por lei e não está errado da parte dele. Eu tô sendo enganado, doutora? Tá. Pode-se colocar a pior espécie de camomila. Agora, quando se trata de um paciente que está tendo dificuldade de dormir, e eu vou fazer uma montagem ali de, não só a camomila, eu vou acrescentar outras ervas. Se uma já é poderosa, eu junto ali o poder de mais 2 ou 3, para potencializar aquilo. Só que aí eu explico, essa erva aqui não pode ferver. Essa erva sim tem que ferver, porque senão não sai todas as suas propriedades. Aquele famoso gengibre, por exemplo, que as pessoas adoram colocar em chazinho de resfriado. O gengibre, ele não pode ferver mais do que 3 minutos. Ele começa a intoxicar, a inflamar, e aí não vai ter mais benefício nenhum. A camomila também não pode matar ela, ferver. Essa é infusão. Aquele chá de hibisco que as pessoas adoram tomar para emagrecimento, um chá de hibisco. É o vermelho? Aquele vermelho, isso. Ele é 1 minuto na água quente, põe 1 minuto contado no relógio, tem que tirar. Porque a partir de 1 minuto, ele começa a oxidar. Ele não vai ter mais propriedade nenhuma. Chá medicinal, outra coisa. Eu adoro falar de chá medicinal. Tomou na hora. Nada de fazer aquela garrafona e vou tomando o dia inteiro que eu vou emagrecer. Você só vai ir no banheiro toda hora que você está tomando líquido. Mas não tem mais benefício nenhum. Tomou na hora. Eu vou ter que procurar então, doutora, aquelas lojas que vê, aqueles comércios que vende a planta mesmo. Não. A camomila eu encontro ela, é porque agora a senhora me quebrou, porque pra mim naquele saquinho tinha camomila. Não. Tem mais de 100 espécies e aquela espécie ali é a mais Onde eu não é medicinal. Como eu poderia fazer um chá de camomila mais natural, doutora, ou medicinal? Onde eu compraria, só para o público entender, onde ele compraria esse chá, essas ervas mais medicinais? Tem lojas especializadas em ervas medicinais. Então, tudo ali é para tratar alguma queixa forte. É para ir com tudo para cima daquela queixa da pessoa. Então, eu acabo indicando uma loja onde eu sei que tem registro da Anvisa. Todas as ervas não pode usar agrotóxico para preparar. E isso eu só vou saber quando eu indiquei uma loja que tem ali a Anvisa fiscalizando aquilo. As ervas tem que vir em uma embalagem escura. Não é essas embalagens clarinhas que a gente compra em qualquer lugar. Ali você vê até o matinho dentro. Não, erva medicinal tem que ser embalagem escura, porque ela não pode ter contato com a luz. Contato com a luz, porque fotossensível. Cria fungos. Caramba. Então muitas pessoas tomam esse tipo de chá e aí por isso deixa de acreditar nas ervas medicinais, porque não tem parâmetro de qualidade. Então quando eu dou ali a receita de erva medicinal, ensina-se como fazer, como comprar,
Tem as lojas especializadas nesse aí, eu tenho aquela garantia ali que aquele produto tem registro da Anvisa, é passado pelo microscópico para analisar ali insetos, galhos, não pode passar nada. E já aquelas de rua, põe todo mundo junto e misturado, um insetinho ali até faz render mais o produto. A fé remove montanhas. Então quer dizer que eu tô tomando meu chazinho lá de saquinho e não é camomila não, gente. Eu tô dormindo é por causa da fé mesmo. É por causa da fé. Da fé, entendeu? Não é por... Eu tô dormindo, ficando mais calmo, é a fé. Eu tô tomando esse chá, eu vou ficar calmo. Tô sendo enganado. Doutora, a entrevista tá maravilhosa, doutora. Entendeu? Mas infelizmente a gente vai chegando ao fim, mas a gente vai pra parte 2. Conheci mais um pouco da doutora Edi, tá? Mas a gente vai marcar outras entrevistas. E brevemente, menino, se Deus quiser, no consultório dela, lá na casa dela. Ela já convidou a gente, já abriu as portas. Eu faço questão de ir lá, porque aí a gente faz 2 horas lá de entrevista, entendeu? Obrigado mesmo, doutor. Doutor Edi, o pessoal quer conhecer. Quem é essa mulher espontânea, humilde, que se preocupa, cuida da classe A, B, C e D. Se preocupa com a classe D também, entendeu? É uma doutora que se preocupa com a classe D também. Ela faz uma pós-graduação que ela paga uma grana monstruosa aí, com o doutor Laí Ribeiro, na parte de medicina integrativa. E ela estava falando, Roberto, quem frequenta aquela pós são médicos que a consulta é super alta e assim por diante, que vai receitar medicações altas, tal. E eu não, eu tenho um compromisso comigo, eu tenho um compromisso com a sociedade, com a classe D, com o pessoal que não tem condições, porque o pessoal fala, a doutora, eu tô amando a doutora, mas eu fico preocupado, eu não tenho condições financeiras e assim por diante. Quem é a doutora Edi? Conta um pouquinho para eles e a sua preocupação em poder ajudar essas pessoas aí também. Eu fui moradora de rua, então isso me trouxe uma bagagem de, hoje que eu cheguei aqui, eu só cheguei aqui de ter estudado muito, mas eu quero ajudar quem tá lá embaixo. Porque a Edith antigamente tomou um chá de boldo. Podia não ser esse feito da maneira correta. Eu fazia fogaréu na rua para poder preparar meu chá. Mas na hora que eu comia mal, comia uma comida do lixo, era o que me dava um alívio pro estômago. Então eu já fui passando a acreditar nisso. Hoje aí com o Dr. Laí Ribeiro, é muito benéfico o conhecimento que eu tenho com ele, mas eu agrego raízes. Tem os óleos essenciais que pode ajudar muito. Tem as ervas medicinais que pode agregar. Tem vitaminas de baixo valor que pode agregar naquela pessoa. Tem o comer melhor, barato, como o caldo de ossos. Isso aí vale ouro consumir. Eu saí de uma aula incrível de um sábado inteiro com o Dr. Laí Ribeiro falando do caldo de ossos. Eu saí procurando açougue para comprar pé de galinha. E eu falei, poxa, que vontade que me dá de ir lá na periferia agora, subir em cima de um palco lá na periferia e falar para todo mundo, consuma caldo de ossos, dá para todo mundo consumir aqui, porque é extremamente benéfico para o organismo. Então, eu concilio, sabe, dá para atender o público A, B, C, D, mas mudando hábitos alimentares já ajuda muito as pessoas na questão saúde. E aí eu prezo por isso, agrego valores, tanto, seja qual for o valor, mas dá para mudar, dá para melhorar, dá para ver uma luz no fim do túnel que você não está vendo, porque o médico mal olha para sua cara, está aqui seu remédio para diabetes. E aí vai a Edi, seja que eu esteja falando com o público A ou o público C, toma caldo de ossos que faz bem para a saúde. Vocês ouviram, né? A doutora, ela veio daí. Então, essa questão de vitimização, minha vida é difícil, tudo é difícil para mim. A doutora foi moradora de área livre, moradora de rua na época. Hoje vai mudando os nomes aí, mas é tudo, vai terminar no mesmo local, na rua, entendeu? E é uma pessoa que, graças a Deus, Deus colocou outras pessoas próximas, atraiu pessoas próximas dela, que ajudou ela a desenvolver. Com quantos anos que você foi moradora de área livre, doutora? 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, você dormia aí na rua? Uhum, dormia na rua. Pai, mãe? Não tinha parâmetro de ninguém, onde que estava ninguém, e não tenho até hoje. Só que quando a gente tem força de vontade, né, a gente não fica se vitimizando, ai, coitadinha, eu não tenho família, o que eu vou fazer? Não, bora pra cima, bora vencer,
conhecimento aí que eu tenho hoje aí com um dos maiores cardiologistas, eu quero entregar pro mundo inteiro e pode ser também pra favela e pro público ACIT. Eu quero pessoas que queiram aprender o que fazer pra melhorar a sua saúde. Tem o padrão ouro e quem não pode comprar o padrão ouro, eu também tenho recursos alternativos. Vamos chegar lá do mesmo jeito. Eu quero que quem esteja na minha frente queira aprender o que fazer para dar mais saúde. Eu falo para todo mundo, eu não cuido de doenças, porque eu não sou médica. Eu cuido do que fazer para o seu organismo ter mais saúde. Doutor. Esse podcast foi punk, viu? Foi monstro. Meninos, doutora Edi hoje tem um consultório, né, doutora Edi? Fala um pouco aí, quem a senhora atende, o que o seu consultório, o que a senhora oferece lá no seu consultório, doutora? No consultório, como eu comecei como esteticista, eu ainda tenho ali os tratamentos estéticos, mas hoje totalmente voltada. A pessoa chega em mim a primeira vez, eu não vendo 10 sessões de equipamento tal. Eu vendo primeiro a consulta. Eu quero saber como está o seu organismo e se ele tem condições de produzir um colágeno, se ele tem condições de queimar uma gordura. Não adianta eu querer produzir colágeno, emagrecer você, se você não tem ferro nem para o seu corpo sobreviver. Se você não tem vitaminas nem para o seu corpo te dar ânimo e disposição. Então, primeiro eu cuido da saúde da pessoa, depois vamos ali, senta ali na maca, vamos pro tratamento estético. Agora sim ele tem resultado. Então, eu uno as duas coisas, mas eu sempre quero primeiro cuidar daquele organismo. Fazer esses detalhes que o médico não tem tempo, gente. E vocês podem pegar médicos de altíssima qualidade, pessoas muito boas, muito estudadas, mas 10 minutos, 15 minutos a consulta. O meu tempo ali de 2 horas é para mexer aonde ele não tem tempo de mexer. Tem pessoas que nem sequer bebe água. Como eu, na área estética, vou produzir colágeno em alguém que não bebe água? Uma coisa simples. Tem bastante. Aí tem pessoas que só me diz, eu não gosto de água. Poxa, e uma água aromatizada? Um gengibre anti-inflamatório, coloca na sua água. Ah, sim, eu vou começar a tomar. Então, antes de eu partir para os suplementos mais avançados, que tal eu mexer no básico? Bem feito, né? Marca B2 aqui, ó. Água aromatizada. Tá valendo, né? Eu não largo o meu limão siciliano aqui, viu? Entendeu? Tá sendo ótimo. É detox também, né, doutora? É show. E, doutora, quer dizer que o cliente chega no seu consultório, doutora, eu quero fazer uma drenagem linfática. Não, primeiro a gente vai fazer uma consulta. Você não vai sair perdendo líquido aí, porque você não perde só líquido, você perde os eletrólitos, os sais minerais e assim por diante. Então essa preocupação é diferenciada. É o olhar no ser humano, não só na estética, né? Desde uma drenagem linfática, um procedimento aí coringa, toda a clínica de estética tem, mas eu posso fazer em qualquer paciente, mas eu drenei. Ele desinchou, ele olha no espelho, ele olha na balança, eu já tive inúmeros resultados que a pessoa reduziu 2 quilos na hora na drenagem. Ok, só que aquele corpo, por que ele produziu tudo isso de inchaço? Porque ele está extremamente inflamado. No dia seguinte está a pessoa com os 2 quilos de volta. Eu fiz o meu papel ali na hora, se eu fosse apenas esteticista. Mas por que ele inchou de novo? Porque não tá bebendo água e sem uma água de qualidade, o seu corpo inflama, retém mais líquido. A questão de água, por exemplo, uma coisa tão básica, né? Do A ao C, todo mundo tem que consumir. Mas uma água dessas com cloro, cheia de toxina que a gente pega da torneira, ela não tem o que a gente chama de eletrólitos, que ela não tem minerais. Se ela não tem minerais, você vai tomar e vai só escorregar, vai eliminar. Agora, quando você tem uma água pura, alcalina, aquela água, devido aos minerais, ela gruda nas suas células e fica dentro do teu corpo. Então, até essa preocupação tem que ter, doutora. Tem que ter. Eu ensino meu paciente o que é uma água alcalina. Se não tem um filtro bacana, que um filtro de água alcalina já é um valor maior, certo. Quem puder comprar, compre. Mas quem não tem, colocar um sal integral na sua água para dar uma purificada ali. Porque aí aquela pessoa que eu fiz uma drenagem inicialmente, quando ela bebe uma água de qualidade, ela vai desinflamar. O corpo dela não vai reter líquido de inchar, pelo contrário, ele vai se hidratar e não vai inchar tanto, vai eliminar toxinas. Então eu tenho que orientar o meu paciente que está comendo muito carboidrato, muito doce, não voltada pelo lado nutricional, eu não vou passar uma dieta, mas quanto mais carboidrato, mais doce ele está comendo, menos água, mais ele está inflamando. É claro que no dia seguinte ele vai estar
com toda a drenagem jogada fora. Então, hoje, nos tratamentos estéticos, com certeza entra cuidar daquele organismo. E cuidar, assim, como uma joia preciosa, né, gente? Porque Deus fez o nosso organismo para ser cuidado, pra gente ver o que de melhor eu posso fazer. Eu, por exemplo, não canso de estudar. Agora, ontem foi meu aniversário. Pô, parabéns, doutora, parabéns, viu? E eu me dei de presente. Que Deus te dê muita saúde. Ai, e continue mantendo esse coração da senhora aí puro, saudável e sincero. Parabéns, doutora. E eu me dei de presente aí um monte de livros, que eu sou fissurada em aprender mais. Eu não me contento com o que eu já sei. Já cheguei lá em cima. Não, conhecimento, tratar do ser humano como um todo, exige muita coisa. E eu vejo que eu estudo a hora da medicina integrativa, e eu vejo que eu não prescrevo um remédio pra ninguém, nem também é a minha função. Mas eu vejo que as pessoas só vai saindo do remédio. E o médico lá que te passou é que vai diminuindo a dose, achando estranho, aquilo tá acontecendo, essa doença aqui é pra sempre, não sei o que tá acontecendo, mas acontece. A saúde melhora quando você dá o que ela precisa. Pô, doutora, a senhora... Eu vou ter que falar de alguma coisa. A senhora vai falando e eu vou intercalando aí. O que é esse sal? Esse sal... Integral. Isso. Uhum. Eu posso preparar isso em casa? Uhum. Eu posso preparar uma jarra dessa e colocar? Sim, pegar uma jarra grande de 1 litro, 1,5 litro e colocar uma colherzinha de chá de sal. Você vai transformar isso como se fosse um soro. Quando uma pessoa está desidratada no hospital, chega lá... o sal integral é o que eu tenho em casa lá para temperar a salada. E não aquele sal branco. Tá. O refinado, não é ele? Não, não é o refinado. Tá. Você vai comprar como sal integral ou até mesmo flor de sal. É um dos mais benéficos, porque ele contém minerais que vai fazer com que a sua água se transforme num parecido com um soro. Entendi. Quando uma pessoa chega ao hospital desidratada, não dão água pra ela, dão soro. 0,9%. Porque o soro contém minerais, ali, eletrólitos, que vai fazer hidratar. Uhum. Então, quando você toma ali uma água convencional, às vezes aquilo é eliminado, porque não tem minerais que fazem hidratar o seu corpo. E aí, quando você já transforma isso num soro, hidrata um pouco mais. Quando você adquire, quem pode, um filtro de água alcalina, ela tem um pH elevado, é uma água pura. Existem uns testadores de água para ver o pH. Essas lojas de aquário vendem. E quando você pega uma água da torneira, eu pingo esse produto químico que vende na loja de aquário para ver pH. Compra, esse produto custa R$10. Você pinga na sua água, ela vai ficar verde. Mostra que ela tá cheia de cloro, de flúor, de bactérias. A Sabesp faz o máximo que dá, mas a tubulação é toda suja. Sim. Agora, quando é uma água alcalina, ela fica azul. Um azul lindo. A mesma água com o testador de pH. Então, olha que dica simples de você falar assim, poxa, assim que eu puder, eu adquiro um filtro de qualidade melhor. Enquanto isso... É investimento, doutora. É investir, porque às vezes as pessoas estão gastando com tanta coisa supérflua, fútil. As pessoas gastam aí... Eu vou falar dos jovens agora um pouquinho. Agora eu mexi um pouco na ferida de vocês. Gasta aí R$60 num copo de uísque falsificado para morrer no meu pronto-socorro depois lá com intoxicação com metanol. E se você economizasse um dinheiro aí, você começaria a investir, a aplicar na sua saúde para quando chegar nos 30, irmão, você não ter que depender de medicação, de comprimido, de ficar na fila da UBS pegando medicação e assim por diante. Então começa a pensar em você, mano. Porque às vezes um filtro desse aí você junta o dinheiro e você compra, doutora. R$1.000 compra, aí. Parcela em 12 vezes, investe na sua saúde. E eu já vou sair daqui, já vou procurar o tal do sal flor. Flor de sal, é um dos melhores sal. Eu já vou procurar esse sal flor, porque lá em casa tem aquele filtrinho meio a boca, mas com certeza não filtra não. Então eu posso pegar aquele filtrinho, encher aqui, pingar... Uma colherzinha de chá, você nem vai notar gosto de sal, nada. Mexeu, acabou. Já é uma qualidade ali, você deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Quando pode investir no filtro, melhor ainda. Filtro de água alcalina. pH acima de 9 é extremamente benéfica para o nosso organismo. Um copo de água alcalina hidrata o corpo 5 vezes mais do que a água convencional. E ela contém magnésio, minerais, zinco, potássio, ela contém vitaminas que a água comum não tem devido aos processos químicos que ela passou. Então, assim, você vai estar bebendo e estar ingerindo magnésio. O pessoal
A doutora dá aula para mim, dá aula para vocês. A doutora é um monstro, doutora. Estamos chegando ao fim, doutora. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas a doutora já deixou aberto aí. Obrigado mesmo, doutora. Doutora, vamos fazer um quadro aqui? Eu tenho um quadro do banquinho, mas aqui tem um relógio aqui. Ah, que bonitinho. Tem um relógio antigo, daqueles relógios de bolso. Entendeu? Todo mundo tá vendo aqui. Se a doutora fosse voltar o tempo. Voltar o tempo. Há quanto tempo ou há quantos anos a doutora iria voltar? Quem a senhora iria convidar para participar desse momento? O que a senhora iria falar para essa pessoa? Agradecer? Ou desabafar? Quem seria essa pessoa que você voltaria há quanto tempo atrás? Para agradecer essa pessoa, para falar, ó, cheguei aqui, ó. E ainda vou chegar mais. A família da Paola Oliveira, a atriz que todo mundo conhece. Quando eu era moradora de rua, eu vendia tapioca, que eu fazia numa casa abandonada. E a família dela comprava essas tapiocas minhas. E um dia, quando eu estava desesperada, porque eu não tinha mais o que comer e eu só tinha aqueles produtos para vender, eles me disseram não. Só que aí, diante das minhas lágrimas, eles foram e compraram tudo. Me deram um jantar maravilhoso e ainda me contrataram para trabalhar na casa deles. Então, essas pessoas eu gostaria de agradecer e falar assim, vocês me ajudaram a dar o primeiro passo. Porque até então, quando eu fui pra rua, era meu sonho estudar. E aquele estudar ficou bloqueado naquele momento. Só que a partir do momento que eles me deram uma casa, pelo menos pra mim trabalhar, pra mim comer, ali foi o primeiro passo. Esse vídeo vai chegar até lá. Vai chegar. E com certeza eles vão... Pra eles vai ser gratificante ver pra eles esse pequeno gesto que pra você foi grande, que transformou. Que hoje ó, é uma doutora aí referenciada, é uma doutora que se preocupa com a sociedade porque ela sabe de onde ela veio, ela não perdeu as raízes dela, o olho dela tá todo marejado aqui, gente, entendeu? Faz parte, porque é alma pura, entendeu? É alma. Doutora, deixa um recado pro pessoal aí, deixa uma mensagem, deixa o seu Instagram, deixa o seu contato, tá? A família da Paola Oliveira, a gente tá na internet e isso atinge o mundo, entendeu? Tá aqui, ó. Doutora Edi agora, tá? Aquela menina de 15 anos que vocês abriram as portas, que vocês acreditaram, que vocês saiu pro mundo e hoje é a doutora Edi, tá bom? Esse vídeo vai chegar para vocês, eu tenho certeza, tá bom? Fica à vontade, doutora. E a gente fica emocionado, até esquece do parâmetro da pergunta. Nossa, de novo que a gente fica emocionada. Deixa uma mensagem para eles. Qual mensagem é que você deixaria para o público que nos assiste sobre saúde, sobre medicina integrativa, sobre cuidar da sua saúde? Porque Deus te deu a máquina perfeita e você vai destruindo essa máquina durante o tempo, né? Fica à vontade, doutora. É possível melhorar a sua saúde, encontrar o que está causando aquela doença, o que o teu organismo está pedindo para poder ter forças de se regenerar. Você está fraco de vitamina? Poxa, vamos suplementar, mas não suplementa de qualquer maneira. Você for ouvir a blogueira vai ensinar qualquer coisa e não vai te indicar as dosagens corretas. Vitaminas tem muitas, mas nem todas é específica para o seu organismo. O que o seu organismo está melhorando para poder ter condições de se regenerar. Doutora, obrigado. A doutora está emocionada e é bom porque vocês percebam que foi um podcast. Ela fala do que ela ama, ela fala do que ela vive, ela falou dela. Entendeu? Ela falou das pessoas. Eu cheguei através da doutora Jéssica. Então, eu falei para a doutora que pessoas boas atraem pessoas boas. Isso mesmo. Entendeu? O B2 é a sua casa. Quando quiser, doutora, fica à vontade. Quando tiver um tempo, eu sei que a sua agenda, graças a Deus, é completa, entendeu? É cheia. Mas o B2 vai ficar aberto. Eu vou colocar esse compromisso na minha vida, de ir lá no seu consultório, a gente gravar lá, a gente
ficar 2 horas falando. Exato. 2 horas. 2 horas falando do que você gosta, do que você vive, da preocupação que você tem. Eu queria agradecer a doutora Jéssica pela indicação, entendeu? Acho que... E a doutora fica à vontade de querer indicar mais profissionais preocupados com outras pessoas, entendeu? E nessa área de medicina integrativa, me emociona muito o poder que Deus deu na minha mão através de conhecimento de ajudar pessoas sem exatamente como primeiro recurso usar remédios. Quando eu vejo pessoas voltando ao meu consultório, estava com diabetes, pressão alta, nossa, doutora, eu tô até estranhando, o meu exame mudou muito e eu dei apenas vitaminas. E aí tem um reflexo, tem que comprovar para o paciente que a saúde está melhorando. Sem dar remédios, isso é um poder assim exame surreal, laboratorial. Inacreditável. Então eu não imaginava esse poder todo na minha mão sem o uso de remédio, porque eu também sabia que apenas a medicina convencional dá ali o remédio. Mas quando eu vejo os milagres acontecendo, e não é milagre, Deus deu tudo para o nosso corpo se regenerar. Quantos tipos de legumes existem, quantos tipos de vegetais, quantos tipos de proteína existe, o chás medicinal, tudo isso pode trabalhar ao seu favor. E não, às vezes, você tá comendo e se intoxicando com a água, só que com coisas que tá inflamando ainda mais e tá te jogando mais ainda pro buraco. Então, a minha missão é mostrar pra pessoa aonde ela está errando para melhorar a saúde dela. E fica o toque para vocês aí, meninos. Para quem tá nos assistindo, tá? Ela acabou de falar, o nosso corpo tem o poder de se regenerar. A gente que atrasa esse poder com os maus hábitos e assim por diante, entendeu? Deus fez uma coisa perfeita que se regenera, entendeu? A pele se regenera de uma forma... eu sou enfermeiro, eu fico vendo as feridas que aparecem lá e de repente vem um produto com papaí na base do mamão que regenera lá a ferida e assim por diante. Então, deixar o toque para vocês, curtam, se inscrevam no canal, sigam a doutora Edi, o Instagram dela vai estar passando aí. Doutora, a senhora quer deixar alguma mensagem em relação à consulta? Se quiser marcar uma consulta com a senhora, tudo, vai no seu Instagram lá, consegue marcar? Isso, consegue marcar e vá com tempo, viu? Que eu falo 2 horas, mas costuma ser 3. Conversa com ela lá no PV, lá no particular. Conversa. A gente está falando, meninos, é de um ser humano monstruoso. Um ser humano que tá aí... Acompanha ela no Instagram. Eu acompanho. Todo final de semana ela tá no congresso, cara. Essa mulher, ela consegue ter tempo para a filha dela, porque eu acompanho ela no Instagram. Ela consegue ter tempo pro cabelo dela, tô pingando um olhinho aqui no meu cabelo, hidratando meu cabelo e tal, e consegue estar estudando e trabalhando, e se preocupando com você. Parabéns, doutora. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer ter a senhora aqui, tá?